Gente, boa tarde. Eu e a Pura Beleza hoje a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro eu vou fazer um tutorial falando um pouco sobre um kit básico de pincéis. Bem, nós vamos trabalhar com duas marcas hoje. A primeira vai ser a Marcobone e a segunda vai ser a Prada, que são os preços que nós temos aqui, são os pincéis que nós temos disponíveis, certo? Bem, um kit básico de pincel ele é composto por cerca de 7 pincéis, de 7 a 10 pincéis, um kit básico. Todos os pincéis que eu vou falar aqui estão disponíveis na Perfumaria Pura Beleza. Aqui na barra de descrição vai estar o preço deles, caso vocês queiram comprar, caso vocês queiram adquirir um kit básico, depois eu vou mostrar um kitzinho fechado, certo? Bem, o primeiro pincel, que seria o mais importante de todos, é o nosso pincel de pó, da Marcobone. Ele custa R$14,85, as fibras são muito gostosas, certo? E depois vocês vão ver para que você usa o pincel de pó no vídeo de preparação de pele que eu vou fazer mais tarde. Depois a gente tem o nosso pincel de base, que ele é muito gostoso. As cerdas são sintéticas, o que é importante, pincel de base não pode ter cerda de pelo de animal, certo? Tem que ser cerda sintética, e esse pincel ele é muito maciozinho, uma delícia, pra gente passar a nossa base. Depois, a gente vai ter dois pincéis de sombra. O pincel grande de sombra, que ele vai ser usado na maioria das vezes para você poder esfumar aqui perto da sobrancelha, ou então para você poder usar como iluminador. E o pincel médio, também da Marcobone, tá? Que vai ser o pincel que a gente vai usar em qualquer maquiagem que você for fazer, qualquer sombra que você for colocar, você vai e aplica na sua pálpebra, certo? Esse daqui é o pincel médio e esse é o pincel grande. Depois, quando a gente for mexer com a pele, a gente já vai ter o nosso pincel de blush. Ele é idêntico ao pincel de pó, só que o pincel de pó é um pouco maior, o pincel de blush ele é um pouquinho menor. Também todos eles da Marcobone. As cerdas dele são as mesmas cerdas do pincel de pó. Ele é super macio, então dá pra você... E ele tem um alcance bom de... Ele é grande, ele é largo, então você tem um alcance bom na hora que você for passar o seu blush no rosto. Ele não vai ficar aquela tira fininha. Certo? Depois a gente tem o pincel chanfrado, que é esse daqui, que ele é usado para quê? Você pode usar ele para poder passar sombra na pálpebra de baixo, ou então para você poder esfumar o canto do seu côncavo, certo? O côncavo é essa dobrinha que a gente vai ter aqui entre a pálpebra sua e o seu osso do olho. Então essa linhazinha que vocês estão vendo aqui chama côncavo. Então o pincel chanfrado, ele pode servir para passar sombra na parte de baixo do olho e para você esfumar o seu canto do olho, esfumar a linha entre o seu ossinho do olho e a sua pálpebra, certo? Os dois últimos que eu tenho aqui para poder mostrar são esse daqui, que é o pincel de boca da Marcobone. A Marcobone está falando aqui no pincel de boca, mas ele também pode ser usado para poder esfumaçar. Ele é um pincel pequenininho, ele é fininho e redondinho. Você pode usar ele para poder esfumaçar parte de baixo de olho ou esfumaçar também a sua linha do côncavo. Se você não quiser usar ele para isso, você também pode usar ele com o pincel de boca, tá? Para você poder passar o seu batom. Ele tem um tamanho bom, ele não é muito fino, também não é muito grosso. Então dá para você usar ele sem problema. E o último que a gente tem, que é o da Prada, é o lápis delineador de olhos. Para que ele serve? Você tem o seu delineador líquido, mas tem muita gente que não gosta de usar o delineador líquido, prefere usar o delineador em gel. Então como que a gente faz? Você vem com um tubinho de gel, eu não tenho nenhum aqui para poder mostrar para vocês agora, mas o delineador em gel, ele costuma ser pequenininho. Então você vem com ele, coloca ele na pontinha e delineia o seu olho, do jeito que você faria com
a hastezinha do seu delineador líquido, certo? Então, os pincéis que eu mostrei pra vocês são esses daqui. Eu vou colocar todos juntos. Ai, que grande! Certo? Que nós temos aqui o de pó, o de base, os dois de sombra, o de sombra para você iluminar e esfumaçar, e o de sombra aplicador de sombra, que é o médio da Marcobone, o de blush, o chanfrado, que serve para passar sombra embaixo e para esfumaçar canto de olho, o de boca e o de delinear os olhos, certo? Vou estar colocando na barra de descrição o preço de todos, onde que você pode comprar o seu kitzinho, enquanto mais ou menos que ele sai. E para terminar o vídeo de pincéis, eu quero mostrar esse kit da Marcobone. Ele é um kit pequenininho, vem 5 pincéis, ele custa R$25,20. Ele é muito bom, por quê? Porque ele vem um pincel de blush, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, mas vem um pincel de blush, um pincel aplicador de sombra, um pincel de delinear a boca, um pincelzinho de esfumaçar, que é aquela esponjinha, e um para cílios de sobrancelha, certo? Então vem 5 pincéis, também da Marcobone, para aquelas pessoas que querem ter um kitzinho só para você poder passar uma sombra e um blush. Espero que vocês tenham gostado. Brigadaço. Tchau, tchau pra vocês.